Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal O Investidor em Consórcio. Hoje não vai ser um vídeo, hoje vai ser uma entrevista. Eu estou muito feliz porque essa entrevista é com dois profissionais do segmento imobiliário e consórcio imobiliário. O que a gente vai colocar aqui? A gente vai colocar uma experiência nesse segmento de consórcio imobiliário, nessa experiência de como que está o mercado imobiliário no dia de hoje e como que está o mercado imobiliário também aqui em Belo Horizonte. Então, se você é de Belo Horizonte, acompanha meu canal, já se inscreve. Se você é do Brasil inteiro também, já se inscreve, porque esse conteúdo vai ser incrível. Eu estou com esses empresários aqui, com Guilherme França, ele é gestor imobiliário. E também estou aqui com Ítalo Nogueira, ele é especialista em consórcio. Esse bate-papo aqui vai agregar muito na sua vida. Então, se você quer, por exemplo, entrar no segmento imobiliário, você vai aprender aqui. Se você quer entrar no segmento de consórcio, você vai aprender aqui. Imagina também que você quer comprar uma casa, carro. Você pode também pegar informações valiosíssimas aqui para conseguir realizar o seu sonho também. Então vamos começar com essa conversa, nesse bate-papo aqui. Eu gostaria um pouco que o Guilherme se apresentasse um pouco da sua trajetória nesse segmento. Beleza. Obrigado pelo convite, Júlio. Sou Guilherme França, sou corretor de imóveis, sou gestor imobiliário, pai, meus filhos, marido, esposa maravilhosa, servo de Deus, filho de Deus. E estou no mercado imobiliário, atuando na Grande BH, tanto no mercado popular quanto no médio e alto padrão. Tá, a gente vai explorar mais um pouco a sua história, mas antes eu gostaria que o Ítalo Nogueira se apresentasse aqui nesse bate-papo. Fala um pouco da sua história, Ítalo. Bom, eu sou Ítalo Nogueira, como o Júlio mesmo já disse, e a minha história, no caso de tanto do ramo de consórcio como empreendimento, começou muito cedo, Júlio. Eu comecei as coisas muito cedo. Eu sou pai também, e pela minha história de vida, quando eu fui ter meu filho, muito novo, tive um filho muito novo, coisa que não foi muito planejada, e nisso veio um gatilho muito importante na minha vida que fez com que eu evoluísse nessa questão, tanto profissional, com muitos desafios, com muitas questões, mas rompendo, e hoje como especialista há alguns anos, há 8 anos, atuando aí, ajudando pessoas a conquistar seu objetivo, que é uma coisa que é incrível para mim. Tá, eu já sei que eu vou aprender muito nessa entrevista, porque eu estou com dois pais de famílias aqui, empresários, e eu não sou pai, então eles têm muito para me ensinar sobre isso. E eu acho que é muito desafiador também quando você tem família, quando você tem filho, isso gera um motivo muito grande. Eu lembro um pouco da minha história, que quando eu era mais novo eu queria ter filho, depois eu mudei de ideia, assim, eu quero só empreender, porque é energia com filho, com esposa, com família, e eu falei assim, não posso pegar minha energia por isso, eu quero só empreender, eu quero ser livre. Então eu acho que é muito desafiador, você criar um filho, ter família e empreender, porque você, além de tudo, tem em casa, tem todos os seus afazeres lá. Guilherme, sobre essa questão de ser pai, quantos anos mais ou menos você foi pai? Eu tenho 10 anos que sou pai, meu filho está com 10 anos, o mais velho, o mais novo tem 5 anos. E existe, você vai passar por isso ainda, em breve, aguarde. Antes e depois de ser pai. Quando você não é pai, você não é casado, você trabalha para você trabalha ali para sua esposa, vocês ainda é um casal, não é uma família ainda. Depois que você se torna pai, a sua vida muda. A sua forma de trabalhar é diferente. Você tem uma motivação a mais para poder trabalhar. Até a sua forma de dirigir, a minha forma de dirigir mudou, porque hoje eu sou mais contido, mais tranquilo. Já pensa nos filhos. Isso, eu tenho uma motivação a mais para a minha visão de longo prazo, que é dar uma vida melhor para os meus filhos, para a minha família. Já entrando nisso, a mesma pergunta para você, como que é ser pai jovem? Com quantos anos você foi pai? Eu fui pai muito novo, Eu fui pai com 16 anos, 16 para 17 anos. Imagina como foi desafiador isso. Muito desafiador, porque eu vim de um estilo de vida, E não sou casado como Guilherme, Pai solteiro.
pai solteiro. Automaticamente, né, para quem pensar aí com 16 anos, né? Ainda não está preparado para essa... Não preparado, ainda tentei, né, com a mãe dele, mas a gente viu que não era interessante nem pra gente, nem pra ele isso. Mas foi algo muito poderoso para chegar onde eu cheguei hoje, né? Eu creio que é só o começo de tudo. Mas meu filho, Matheus Nogueira, foi uma bênção de Deus na minha vida, que fez com que eu alcançasse mais rápido alguns voos e assumisse novos desafios também mais cedo, né? Bem mais cedo. Também sou cristão, como o Guilherme, e hoje eu agradeço muito a Deus por cada detalhe de cada fase que aconteceu na minha vida. A gente vai pular um pouco essa família, depois a gente volta na família, porque senão a gente já vai começar a entrevista com os dois pais babão chorando aqui. Que dá para perceber como que eles têm orgulho, né, de falar sobre isso, né? E eu acho que antes de você ser empresário, quando você tem essa motivação mais ainda, isso faz todo sentido de você querer vencer na vida no ramo de ser empresário, do dia a dia, e é fundamental isso. Eu quero entrar um pouco sobre o que a gente vai falar aqui, né? A gente vai falar de dois segmentos que têm muito preconceitos, né? O que eu quero dizer? No segmento imobiliário, né, a gente sabe que existem os bons corretores e os más corretores, né? E como também no segmento de consórcios, né? O Ítalo já atua no mercado de consórcios muito bem, ele pode explanar muito isso. Com certeza ele já ouviu falar do preconceito que tem sobre o consórcio, né? Assim também como você tem seus desafios no segmento imobiliário. E eu queria já entrar nesse segmento. Você sempre empreendeu, Guilherme, no segmento imobiliário? Ou antes você fez outras coisas? Conta mais sobre essa questão de empreender, essa questão de ser empresário. Qual foi seu primeiro negócio? Sim, eu comecei antes, vendendo outros segmentos. Eu trabalhei no telemarketing e eu saí para trabalhar com a Herbalife. Não fiquei rico, não ganhei dinheiro, nem comprei Ferrari. Mas eu aprendi a vender. E através disso, eu pude aprender a usar essas técnicas em outros segmentos. Eu trabalhei. Eu tenho que cortar o Guilherme aqui, que eu preciso honrar, tá, a Herbalife. Tá? Eu fui vendedor da Herbalife durante 10 anos. Então, toda a minha escola de venda eu aprendi na Herbalife. Tá? Por que eu cortei ele? Porque eu tenho muito orgulho de ter aprendido tudo na Herbalife. Ela me transformou como pessoa e como homem, então eu tenho muito orgulho. Isso é uma coisa muito importante de você reconhecer a sua base. Mesmo, por exemplo, eu não fiquei rico na Herbalife, mas eu sei que foi muito importante no meu segmento. Pode continuar, desculpa ter te cortado. Foi muito bom para mim também, como escola de vendas. E abriu minha visão para ter algo muito maior. Você começa a entender os empresários, os segmentos, começa a entender a importância de ter pessoas com você. E aí eu fui para outros segmentos, trabalhei com planos corporativos, telecom, trabalhei com publicidade offline, né? E aí eu abri uma empresa em 2009 de criação de sites, lojas virtuais. E comecei... Já estou então na área de marketing com outras empresas. Isso, mas abri no meu negócio próprio, meu primeiro CNPJ. E aí em 2010 eu migrei também dentro dessa parte da criação de site, também de fazer anúncios na internet. Então, desde 2010 eu trabalho com anúncios, com marketing digital, que antes nem se chamava marketing digital, né? Não existia tráfego pago. Eu estava iniciando a jornada ali, desde então é um negócio, hoje eu uso só para mim. Pessoal, quando a gente fala tráfego pago, tem muita gente que ainda não sabe essa denominação desse nome. Tráfego pago não é tráfego, não. É uma forma de você... Não é tráfico, é tráfego. Tráfego é uma forma que é usada hoje, tá? Para poder conseguir o cliente através de lead, que é um outro tema que a gente não vai entrar muito em detalhe, mas só para deixar muito claro para vocês que estão vendo aí, cara. Pode continuar. E aí eu entrei no mercado imobiliário em 2015, no ramo popular, Minha Casinha Vida, e no ano de 2016 eu abri imobiliária. Até por necessidade, imobiliária que eu estava, não estava muito bem, eu vi que não tinha muito futuro, e aí eu não tinha condições, eu entrei de forma precipitada, sem ter o capital necessário, mas com muita vontade, muita coragem,
e fui ali. E no ano de 2016 eu abri imobiliário. Desde então eu estou aí há 7 anos no mercado imobiliário, 8 anos no mercado imobiliário, 7 anos como essa imobiliária que passou esse ano. Tá, então você entrou no segmento do imobiliário, no segmento de casas popular. Isso. Porque muitas vezes hoje, quando se fala, eu quero virar um corretor, né? A pessoa lá, faz um curso de corretagem, sai e já quer vender uma casa de 1 milhão. É assim que funciona? Não, o ideal é a pessoa começar de baixo, porque ele vai errar muito. Ele vai errar muito. E aí é melhor que você erre um volume maior de pessoas que esse erro não se impacte, não impacte o seu resultado. E aí você vai escalando para você ir para o médio padrão até você chegar no alto padrão. Normalmente as pessoas que querem começar no alto padrão, que tem um condicionamento diferenciado, é muito desafiador. Porque pode demorar de 3, 6, 1 ano para fazer uma venda. E a pessoa não suporta, ela não tem fôlego financeiro para suportar esse período. Não tem capital, né? Não tem capital. Então, para quem quer empreender no mercado imobiliário, eu sempre falo, comece com Minha Casa Minha Vida ou comece com lotes financiados. E aí você vai aprendendo as técnicas e vai escalando no mercado. Porque é algo que você consegue vender constante ali e colocar dinheiro no bolso. Sim, com uma venda mais rápida, você tem um volume maior de clientes, uma demanda maior. Acaba que isso ajuda bastante no seu desenvolvimento como corretor. Mas gasta muita sola de sapato. Porque eu fico imaginando, assim, aparece muito cliente nessa categoria de Casa Minha Vida, por exemplo, que falta, o que eu vejo? Falta muita informação, né? A pessoa, eu quero comprar um imóvel de 150 mil, né? E aí ele acha que um imóvel de 150 mil ele consegue pagar uma parcela de R$300, R$400. Né? Como lidar com esses desafios assim? 3 quartos construídos, 2 vagas de garagem, não tem carro. 2 vagas de garagem, uma região bacana de BH ou Contagem. Acontece. E aí é o papel importante do corretor, de fazer essa qualificação e ensinar para o cliente. Ele que vai falar, olha, ainda não, calma meu amigo, você vai chegar nesse nível, mas você talvez vai ter que começar aqui no apartamento. Eu não gosto de apartamento, mas ninguém gosta. Mas às vezes é o primeiro imóvel. O primeiro imóvel não significa que vai ser o último imóvel. O corretor precisa passar essas orientações e ensinar. O corretor acaba sendo um professor do cliente. Os passos. Exatamente. Compra um imóvel mais baixo e depois ele vai... Depende, você tem uma entrada, você tem que melhorar e você vai escalando. Esse é o caminho natural das coisas. Certo. Então eu quero entender um pouco, né? Você está hoje no segmento imobiliário, né? O Guilherme falando, fiquei pensando, imagina agora o Ítalo que vende papel. Mas antes de você entrar nesse tema do desafio do consórcio, você já, primeiro negócio seu, já foi no consórcio? Você já teve outro tipo de negócio? Como que foi sua trajetória empresarial? Júlio, a minha história, né, voltando aí na parte do Matheus, assim que eu recebi a notícia, eu tive que tomar algumas decisões. Matheus é o meu filho. Então, Ito Matheus é o filho, tá? Meu nome. O herdeiro ali. Aí, nesse caso, eu era músico, né? Sempre gostei de música, desde novo. Mas sabe por que você achou que música não dava dinheiro? O que foi? Não, é porque da forma que eu atuava, eu nem fazia música profissionalmente. Eu atuava mais na igreja. Eu vim na igreja, então foi mais essa minha escola. Quando aconteceu essa situação, eu me vi, né, até então eu vinha sendo sustentado pelos meus pais pela condição de ser um de menor estudante, né, com toda essa situação. E decidi tomar a decisão de assumir a responsabilidade do filho, com 16 anos de idade, com a casa, com tudo. Com 16 anos de idade e outras, sem nenhum emprego. E a única coisa que eu sabia fazer atualmente era música. Nem tinha entrado ainda para a parte de vendas. E ainda essa música ela era questão de missão, você não ganhava dinheiro com música. Sim, atualmente naquela época eu não ganhava dinheiro com música. Recebia algumas propostas, mas não batiam com os meus princípios ali, e aí eu decidi
não fazer na época. Mas, assim que teve esse processo, eu recebi uma proposta de tocar em um evento particular na cidade de Moeda, né, próximo de BH. Eu nem conhecia Moeda na época, uma festa particular. E, no caso, eu fui cobrir um outro músico da minha região também, e ele tocava baixo, ele tocava guitarra, mas por ser de cordas eu já tinha uma questão ali e decidi aceitar esse desafio. E na época eu ganhei R$150, eu lembro igual hoje, ganhei R$150. Isso nós estamos falando, você tinha 16? Ah, muitos anos atrás, depois eu nem vou falar tanto tempo. Mas eu recebi esses R$150. Mas esse R$150 então foi o primeiro dinheiro? Sim. Primeiro cachê que você trabalhou e ganhou? Sim. E desse cachê eu voltei para casa com esse dinheiro e eu até agradeço muito a Deus, sabe? Porque é algo que a gente vê hoje, tendo conhecimento, mas eu creio que foi Deus que me direcionou na época. Porque eu cheguei com aquele dinheiro e, como qualquer um outro jovem, podia pensar em gastar. Primeira coisa, né? Eu vou gastar o dinheiro, eu vou comprar isso, porque eu vou ter necessidade disso, aquilo. Eu falei, calma aí, eu tô com esses R$150. Se eu gastar ele, eu vou ter que trabalhar ou ver uma outra forma. O que eu consigo comprar com ele e vender algo que vai me trazer mais lucratividade? E no caso, um tio meu, eu sempre agradeço muito ele, o Ivan, que chama de Maninho, ele trabalhava com bijuterias, vendas desses artigos, etc. E ele me levou nos locais dos fornecedores que ele tinha sobre a... Aí ele me levou nos fornecedores que ele tinha, ele me mostrou cada local, como comprava, o que comprava. E nisso eu saí de lá, com aquele sempre saí, com os custos, paguei o ônibus e etc. para comprar, voltei com uma sacolinha. Tá, então, o primeiro dinheiro que você ganhou, você já investiu ele? Investi ele, comprando mercadorias para me vender. E voltei com uma sacolinha e com vontade. Chegava ali, era brincos, correntinhas, depois que comecei a comprar relógios e etc. Mas começava ali, mostrava, e aí que eu descobri a questão da venda. Né? Aí que entrou a venda na minha vida, que eu identifiquei. Lá na minha cidade, quando a gente vendia corrente, vendia relógio, era considerado mascate. Né? Mascate, né? Aqui em Belo Horizonte é a mesma coisa. Mascate, tem vários outros nomes que eles falam. Mas no caso eu não colocava banca em rua, eu comecei a vender para as pessoas próximas, né? Pessoas que eu conhecia, pessoas próximas. E nisso eu peguei o primeiro dinheiro que veio dessas mercadorias. Mais uma vez eu agradeço a Deus que eu atribuo a Ele essa direção. Eu pensei, beleza, se eu posso aqui pegar só o dinheiro que eu lucrei e gastar ele e comprar de novo de mercadoria. Eu disse, não, eu vou comprar todo esse dinheiro mais mercadorias, porque até então eu não tinha os custos fixos que eu ia ter na minha casa. Que era casa, estava montando casa e etc. Então eu não ia ter os custos. E por isso eu fiz por 3 vezes. 2 vezes, na verdade. Eu comprei, reinvesti o dinheiro, depois peguei aquele dinheiro que eu reinvesti em mercadoria, vendi, peguei o outro dinheiro e reinvesti tudo em mercadoria também, passando de uma sacolinha para uma mochila cheia de mercadoria, né? Que ali já inclui outros produtos como relógios, seu primeiro empreendimento, carteira. Seu primeiro empreendimento você comprava e revendia, né? E aí eu volto para os dias de hoje, né? Hoje você está no segmento de consórcio, você não precisa comprar e revender. Sim. Né? Como é que foi essa virada de chave? Você também trabalhou em outro segmento que era igual, era parecido, ou você continuou nesse segmento de comprar e revender? Porque é muito diferente você, por exemplo, comprar um relógio e revender, você também, o cliente está comprando um relógio ali, né?
por exemplo, ele vende imóvel, o cliente está comprando imóvel ali. Eu queria entender mais como que você fez essa virada de chave, né? Tá, um pouco da sua história, né, que eu observei aqui. Primeiro, o seu primeiro empreendimento, você teve uma indicação ali do seu tio, né? Sim. E você agarrou a oportunidade. Sim, Isso já ele me auxiliou. Isso já tem uma característica de empreendedor, de agarrar as oportunidades, né? E a segunda foi uma indicação do amigo, você foi lá e agarrou a oportunidade também, porque hoje a gente vê muitas pessoas pedindo oportunidade no mercado, né? Você dá oportunidade para eles, eles não agarram oportunidades. Ah, eu não quero, área de venda, eu não quero, né? E seu tio te dá uma oportunidade na área de venda, você foi lá e agarrou. Né? Inteirou 18 anos, teve a oportunidade para entrar no segmento de consórcio, você não queria saber o que era, você queria a oportunidade e foi lá e agarrou, né? Então isso é uma característica de empreendedor, eu vejo isso muito forte, né? Mas pode continuar, eu só queria pontuar essa característica de agarrar as oportunidades. Por que ele me contratou? Um dos pontos-chave. Quando ele me perguntou sobre a minha média salarial, o objetivo que eu tinha. E na época, esse valor, eu falei assim, eu tenho um objetivo de uns R$3.000 assim. Para a época e para a situação, muitas pessoas não viram dessa forma, né? Naquela situação, né? Você já sonhava alto, já sonhava alto. E esse foi o ponto-chave, que é uma das coisas que todo empreendedor tem que ter, é a ambição, né? Eu costumo dizer muito também que tem a diferença da ambição para a ganância. E ela tem uma linha muito fina também. A gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso, questão da ganância. Mas a ambição é 100% boa em todo momento. Você acha que para você trabalhar no segmento de consórcio, você tem que ter essa ambição? Sim. Essa ambição é fácil? Não só consórcio, mas trabalhar com vendas ou ser empresário, tem que ter. Tem que ter ambição. Isso é fundamental. Fundamental. Tá no DNA de todo empreendedor, todo empresário, profissional liberal, porque você trabalha por resultados. Tá, mas fala para mim agora, seu primeiro mês no segmento de consórcio, qual foi o seu desafio? Primeiro mês, você acabou de entrar na empresa ali, te deram a oportunidade, né? Seu primeiro mês, qual foi o seu desafio no primeiro mês na empresa? Eu entrei para a empresa na metade do mês. Durante 15 dias, uma das coisas que acontecia muito no segmento, eles deram treinamento depois, mas inicialmente era tudo físico, né? Na época. E deram um contrato, falou assim, deu um contrato aí. E me deixou lá de molho, lendo o contrato, vendo o panfleto, me explicou um pouco sobre o produto na época. E nessa questão, eu fiquei 15 dias ali tentando conseguir um cliente, mas ainda não dominava o produto. Fiquei 15 dias, não vendi absolutamente nada. E desses 15 dias, o gerente até chegou e falou assim, fica meio difícil, né? A gente deu aquela espetadinha ali. E quando foi no outro mês, foi no mês de novembro, eu fui o vendedor que mais vendeu naquele mês de novembro. Passou na sua cabeça de desistir? Naquele momento não. Não passou na minha cabeça de desistir. Nenhum momento passou na minha cabeça de desistir. Eu sabia que era um desafio, era algo novo. Eu precisaria de aprender, mas não passou na minha cabeça de desistir não. Tá, volta a pergunta para você, Guilherme. Seu primeiro mês no segmento imobiliário, né? Quando você decidiu, eu vou entrar no mercado popular, né? Eu vou trabalhar. Certo. Eu entrei na imobiliária, não tinha currículo, era só a secretária. O gestor. A imobiliária que você entrou só tinha a secretária e o dono. E o dono. Eu entrei no mês que ele foi fazer uma cirurgia e ele ficou embora no mês inteiro. Então não tinha professor. Então era só por telefone, WhatsApp, tirar as dúvidas. E beleza, eu agradeço muito a ele pela oportunidade, por ter aberto as portas para mim, o Sidney, muito grato a ele. E assim, eu tinha que aprender meio que na marra, e aprendendo, estudando e procurando saber. No primeiro mês, ele não sabia o que é.
vamos dizer assim, fechei 8 vendas. Na minha cabeça eu tinha fechado 8 vendas. Eu tinha 8 clientes que falaram que ia comprar. Assim, gente, se no primeiro mês, sozinho, que aprendendo, 8 clientes que vão fechar, nossa Deus, vou arrebentar no lugar certo, vou arrebentar no outro balão. Aí virou outro mês, aí não é bem assim, tá. O cliente quer, mas isso vai ser aprovado, tem todo o processo. E dessas vendas eu não sei quantas ficaram, né? Porque eu vi diluindo. Aí eu fui entendendo, a gente aprende mesmo na dificuldade, quando as coisas vão dando errado. Mas aí a gente vai aprendendo, a gente vai ajustando, em cima, assado. E aí eu fui indo no mercado, fui indo aprendendo. E eu sempre fazia mais do que me era pedido. Então ninguém me pediu para fazer o contrato, mas eu queria fazer o contrato, eu não tinha gestor. Aí eu fui aprendendo a fazer o contrato, acompanhando o cliente, acompanhando o engenheiro, e fazendo todo esse processo. E no dia a dia mesmo que a gente aprende, né? Na teoria, né, na prática é diferente, na prática a teoria é diferente. E aí eu fui ajustando. Na minha jornada de empreendedora, muitas vezes eu tive vontade de desistir. A gente passa por situações que você pensa, então assim, não vai dar. E aí você precisa ser bem resistente. No começo, depois que começou a cair as vendas, não era bem assim, eu pensei, será que é para mim mesmo ou não? E aí eu consegui manter ali, realmente é um nome muito bem. Eu tive o prazer de trabalhar como mentor de uma empresa, isso faz uns 6 anos atrás, na Volkswagen, né? Uns 7 anos, né? E nessa época a gente trabalhava no escritório e eu sou muito números, né? Para mim, eu sigo meus números e não estou nem aí o que vai acontecer, né? E eu tirava muitos pedidos, né? As pessoas, nossa, você vendeu tudo isso? Eu falei, não, eu tirando pedido. Porque eu sei que disso aqui vai cair, vai cair, vai cair. E eu sempre usava uma lei dos números que era 240, depois 10 e sempre sobrava 5. Esses são os meus números, tá? Você que está acompanhando, não sei se cada um tem seus números. E vou fazer uma pergunta para vocês dois, que acontecia muito comigo, tá? Já aconteceu com vocês aquele cliente que falou assim, me ajuda, vou fazer você ficar rico vendendo? Começa com você, Igor, responde essa. Muitas pessoas usam disso. Tem pessoas, cara, que ela fala naturalmente, mas tem pessoas que usam disso para ela querer uma certa vantagem de algo. Ó, me ajuda aqui, faça o que, no meu caso, do consórcio, tem como ser contemplado? Não, eu vou conseguir muito cliente para você, ou não tem como ser contemplado, não, e eu te ajudo de outra forma. Aí eu tenho que trazer a pessoa para a realidade, falar com ela, explicar, né? Que é isso que é muito bom dentro do meu produto, do consórcio, né? Não tem essa possibilidade de botar esse jeitinho brasileiro para ele, não. Tem estratégias que a gente pode executar como profissional e especialista, tá? Só o especialista consegue utilizar estratégias, assim. Mas não tem jeitinho brasileiro e nem tem essa de me ajuda aqui que eu vou te botar rico ali. Isso é muito bom a gente deixar muito claro, né? Porque muitas das vezes o vendedor ele se perde durante o caminho, né? Porque ele tem aquela ansiedade de vender e recebe muita proposta assim, do cliente e aí ele acaba prometendo aquilo que ele não pode cumprir, né? Agora eu deixo com você, já aconteceu no seu segmento? Não tanto. Na verdade, o objetivo é realmente ajudar o cliente. E o nosso propósito é ajudar milhares de pessoas com respeito e ética através do mercado imobiliário. Então, alguns verbos aí, primeiro, ajudar. Certo? E com respeito e ética, que infelizmente falta no mercado. Tem muita coisa. Eu sempre quero ajudar o cliente a realizar o sonho dele, principalmente no mercado popular, que é o primeiro imóvel, é o sonho do brasileiro, ainda é o sonho do brasileiro, mas dentro da ética, dentro da moralidade, dentro do que é correto. Não tem atalho. Às vezes não é o momento do cliente. Eu não consigo fazer isso. Eu preciso fazer de uma forma correta. Quero ajudar? Faço o que eu preciso para ajudar esse cliente a conquistar esse sonho.
dentro do que é correto. Tá, para poder ficar bem clara essa questão. Para poder ficar bem clara essa questão quando eu falo ajudar. É aquele negócio, o cliente fala assim, minha ficha não foi aprovada, tem como tirar 5 mil fora para conseguir se aprovar minha conta, minha ficha. Isso eu vou te trazer muito cliente, é isso que eu entendi. Como se fosse isso, para trazer muito cliente, me ajuda aqui por fora do que é o feito no mercado, ou que tem que ser feito, que eu vou te trazer muito cliente, que eu vou te botar aí muito rico. Na verdade não, mas às vezes apareceu, vamos fazer entre nós aqui, deixa o imobiliário de lado, vamos fazer nós dois aqui. Isso, já situação. aconteceu. E já que me ofereceram, não, vamos fazer aqui isso, deixa o imobiliário lá, vamos fazer o imobiliário ali, meu amigo. Eu vou prejudicar a mim mesmo? Desculpa. Mas sempre tem alguém que quer dar um jeitinho brasileiro ali, pensar as coisas de uma forma mais fácil. Mas eu aprendi, eu não me iludo com ofertas, eu não me iludo com mas se fazer assim, você vai assim. Eu sei que tem todo um caminho, tem toda uma jornada, tem toda uma trajetória. Não tem atalhos, o caminho é estreito. Eu coloco esse tipo de situação aqui no bate-papo, a gente está falando aqui com 2 empresários do segmento e todos eles trabalham com crédito, com dinheiro, né? E trabalhar com dinheiro é algo muito desafiador nos dias de hoje, né? Porque a gente vê como que é o mercado. Todo mundo quer o dinheiro mais barato para comprar um imóvel, quer o dinheiro através do consórcio, quer sempre as melhores condições. O que é bom a gente entender? O que a gente pode fazer que está dentro das regras, dentro da lei, né? E a maioria das vezes a gente vê muito, por exemplo, aquele cara do consórcio lá fez isso, né? Ou o cara que trabalha com imóvel fez aquilo, né? E o que eu vejo muito isso é o vendedor se perdendo no caminho, né? Eu estou mais no mercado há mais de 12 anos, eu já vi muitas pessoas do bem se perdendo no caminho, né? Se perdendo por quê? Se perdendo porque tem que pôr comida em casa. Eu não estou defendendo aqui aquele vendedor pilantra, não é isso que eu quero deixar para vocês. Eu estou falando que muitas vezes o vendedor se perde porque recebe muitas propostas, né, do próprio cliente e aí ele acaba cedendo, né? E quando eu converso com 2 empresários que já estão há tanto tempo no mercado e não se deixam iludir por esse tipo de proposta, é muito gratificante, né? E agrega muito valor para a gente. Eu vou pegar o grande. Muito obrigado a vocês que estão ouvindo a entrevista aqui. Eu sou Júlio Rocha, o investidor em consórcio. Se você gostou dessa entrevista, se essa entrevista agregou na vida de vocês, se inscreve, compartilha. E se você quer me seguir lá no Instagram, segue lá, Júlio Rocha. No meu YouTube aqui, se inscreve Júlio Rocha, o investidor em consórcio. No Instagram é o investidor em consórcio. E também tem o Instagram da empresa Central Consórcio Online. Muito obrigado, até a próxima entrevista.